Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. A gente continua ainda falando sobre a parte da matemática de geometria analítica, tá? E hoje nós vamos estudar o que é o ponto médio de um segmento de reta. Pois bem, um segmento de reta, ele sempre vai possuir pontos que vão estar alinhados, tá? E o meio desses pontos, o meio desse segmento, eu vou chamar de ponto médio. Então, qualquer coisa no plano cartesiano, qualquer ponto que você ligue e forme uma linha reta, ele vai ter um meio. Então, nesse caso aqui, olha só, eu tenho o ponto P e tenho o ponto Q. Quando eu ligo o ponto P ao ponto Q, eu tenho uma reta, ou um segmento de reta. Para me determinar qual é o ponto médio desse segmento de reta, eu preciso encontrar quais são os valores de x e de y que vão se combinar para que eles me determinem quem é o ponto médio desse segmento de reta, ou seja, para quem é o meio, quais são as coordenadas do meio. Então, quando a gente está procurando o ponto médio de um segmento de reta, a gente está procurando quais são as coordenadas que vão nos levar a encontrar o meio daquela reta. Então, nesse caso aqui, para a gente determinar o ponto médio, nós usamos, né, duas formulazinhas bem simples, tá? Primeiro, a gente já aprendeu que para marcar qualquer ponto no plano cartesiano, eu preciso de um par ordenado, tá? Então, se vocês lembrarem, um par ordenado é formado por x e y, ou seja, um elemento que sai da reta x para se encontrar com outro elemento que sai da reta y, e os dois vão formar um ponto. Então, eu vou ter aqui um par ordenado, sempre nessa ordem, x e y. Então, para me encontrar o ponto médio, eu preciso encontrar o ponto médio de x e o ponto médio de y. Quando eu encontro isso aqui, eu vou encontrar o par ordenado do ponto médio. Então, o que que eu tenho que fazer o cálculo? Olha, primeiro, para encontrar o x, ó, xm significa x médio, tá? Que é o ponto médio de x. Vai ser igual a x2 mais x1 sobre 2. E para fazer o y médio, vai ser y2 mais y1 sobre 2. A gente vai ver no exemplo, fica mais fácil de vocês entender quem é x2 e quem é x1. Então, recapitulando aqui, eu tenho uma reta, tá? Vai do ponto A até o ponto B. E esse ponto A aqui, ele vai ter as coordenadas. O que que é isso? Vai ter um valor de x e um valor de y. E esse meu ponto B também vai ter as coordenadas dele. Vai ter um valor de x e valor de y. Esse meu ponto A aqui, que é o ponto de partida, eu vou chamar de x1 e y1. Ou seja, o elemento de x que está aqui vai ser o valor que eu vou considerar como x1. E que vai estar aqui vai ser y1. E lá o nosso ponto B vai ser o outro elemento, vai ser o x2 e o y2, tá? Então, essas coordenadas aqui, ó, esse par ordenado é que vai formar o meu ponto B. E esse par ordenado aqui é que vai formar meu ponto A. E o que que eu preciso encontrar aqui? O meio, ó, esse M aqui é meio, é o ponto médio. Esse ponto médio aqui também vai ter coordenadas, ou seja, vai ser o xm e o ym, que é justamente o que nós estamos procurando com essas formas aqui de cima, ó. Xm e ym. Vai ser o ponto médio desse segmento de reta. A gente vai ver no exemplo que fica mais fácil de entender. Olha só, eu tenho aqui a seguinte informação. Eu quero determinar o ponto médio para o segmento de reta que é formado por essas coordenadas aqui. Então, se eu for observar, olha só, eu tenho o ponto B e eu tenho o ponto A, e a reta vai de A até B. Eu quero saber aonde é que vai ser o meio dessa reta, mas eu estou querendo saber quais são as coordenadas desse meio, quais são os dois valores que eu vou juntar aqui, né, um de x e um de y, que vai me dar o meio dessa reta. Então, a única forma de saber isso aqui é a gente fazendo o cálculo, porque às vezes vocês podem olhar aqui e determinar o meio é mais ou menos aqui, mas a gente precisa saber com exatidão quais são os valores que formam o meio. Então, beleza. Eu sei que o ponto A ele tem as seguintes coordenadas: 1 da reta x e menos 4 da reta y. Então, isso aqui eu vou chamar de meu x1 e aqui eu vou chamar do meu y1, porque é o meu ponto A, tá? Então, vai ser o meu x1 e meu y1. E o outro ponto que eu tenho aqui, ó, que forma a reta, é o ponto B. Ele tem um valor de x que é menos 3 e um valor de y que é 2. Então, aqui eu tenho o meu x2, que é menos 3, e eu tenho o meu y2, que é 2. Então, vejam só, eu tenho dois pontos, ponto A e ponto B. O meu ponto A vão ser os elementos de x1 e y1, e o meu ponto B vão ser meus elementos de x2 e y2. O que eu preciso encontrar agora é o ponto médio, tá? O ponto médio desse segmento de reta. E aí eu vou usar primeiro para encontrar o x e depois o y. Então vamos lá. O xm, que é o x médio,
vai ser igual ao x2 mais o x1 sobre 2. Quem é o nosso x2 aqui nessas coordenadas? O nosso x2 ele vale menos 3. E quem é o nosso x1? O nosso x1 vale 1. Então, vou colocar, olha só, menos 3, que é o x2, mais 1, que é o x1. E vou dividir por 2. Vou somar e dividir por 2. Se eu fizer essa conta aqui, menos 3 e mais 1, eu devo 3 e pago 1, fico devendo ainda 2. Então, vai ficar menos 2 sobre 2. E agora é dividir. Menos 2 por 2 vai dar igual a menos 1. Então, eu já achei a primeira coordenada, que é do x, é menos 1. Então, eu já sei que lá do x, ele vai sair do menos 1. E agora eu vou encontrar do y. Então, vou usar outra fórmula, tá? Que é praticamente igual, só muda aqui o y. Y médio, o ym vai ser igual y2 mais y1. E aí eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou procurar quem é o meu y2. Meu y2 vale 2, mais quem é o meu y1 é menos 4. Só que aqui é o seguinte, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Esse menos 4 aqui, ó, como ele é negativo, vou fazer menos com mais, vai ficar menos. Então vai ficar assim, olha só. Y2, que é 2, menos y1, que é menos 4, tá? Ficou menos 4 aqui por causa do jogo de sinal, ó. Esse menos aqui com mais da fórmula dá menos. E aí eu vou continuar. Menos 2 e mais 4 dá menos 2. E se eu for dividir menos 2 por 2, vai dar menos 1. Então, o nosso y aqui também deu menos 1. Logo, o nosso ponto médio, que é o m, que eu chamo, vai ficar assim. Menos 1 para o menos 1. Isso quer dizer o quê? Menos 1 do x para o menos 1 do y. Então, eu vou só ligar aqui, olha só. Menos 1 do x, que é daqui, com menos 1 do y. Então, meu ponto médio vai ser exatamente aqui. Então, isso aqui, tá? É o meio da reta, desse segmento de reta. E esse m aqui, ó, menos 1 e menos 1, são as coordenadas desse ponto médio, tá? Eu consigo identificar aonde está o meio da reta, obtendo essas coordenadas aqui. Vamos para mais um exemplo aqui. Então, eu vou querer calcular aqui o ponto médio para o par ordenado abaixo. Então, olha só, eu tenho aqui, de novo, um ponto A e um ponto B. E esses pontos aqui, eles vão formar uma reta, que no caso aqui eu não tenho a reta, mas eu quero descobrir, né, o meio dessa reta. Quanto é que o meio dessa reta vale? Quais são as coordenadas do meio dessa reta? Então, como vocês já sabem, o meu ponto A vai ser x1, o meu ponto é x1, y1 e o meu ponto B vai ser x2, y2. Sempre nessa ordem, tá? Para ficar fácil para vocês entenderem. E aí eu vou usar aquelas fórmulas lá do x e do y médio. Então, primeiro eu vou usar x médio, vai ser x2 mais x1. Aí fica fácil. Quem é o nosso x2 aqui? Olha só, nosso x2 é 8. Mais x1, quem é o nosso x1? É menos 2. Eu vou fazer o jogo de sinal, tá? Mais com menos vai dar menos. Então vai ficar 8, que é o x2, menos 2, que é o x1, sobre 2. Vou fazer a conta. 8 menos 2 vai ser 6. E 6 vou dividir por 2, que vai dar 3. Achei o meu primeiro ponto, é 3. Agora eu vou encontrar o y. Y médio vai ser igual a y2 mais y1 sobre 2. Mesmo procedimento. Quem é o meu y2? Meu y2 vale 4. E o meu y1 vale menos 6. Só que aí, menos com mais aqui, vai dar menos. Então, vai ficar como 4, que é o y2, menos 6, que é o y1, sobre 2. E agora eu vou fazer a conta. 4 e menos 6. Eu tenho 4 e devo 6, vou ficar devendo 2. E vou dividir agora por 2, que vai dar menos 1. Então, eu já achei aqui o meu y, é menos 1. Então, meu ponto médio, as minhas coordenadas para o meu ponto médio vão ser 3 e menos 1. 3 e menos 1 vão ser as coordenadas desse ponto médio aqui, onde 3 representa o x e menos 1 representa o y, tá? No caso aqui, esse x é o x médio e nesse y aqui é o y médio. Se eu vou jogar isso aqui no gráfico, tá? Para descobrir onde é o meio dessa reta, eu vou conseguir marcar o ponto exatamente no meio da reta, tá? Só que nesse exemplo aqui é só para a gente encontrar o ponto médio, que é 3 menos 1. No exemplo anterior, a gente montou o gráfico também.